Nomeado para o Prémio de Cultura e Entretenimento da primeira edição do Festival de Podcasts, o podcast VHS convida-vos hoje a analisar os violentos efeitos secundários do stress pós-traumático de guerra. John Rambo apresenta-se ao serviço. Podíamos ser apenas uns garotos a brincar no intervalo da escola, sem nunca ter visto um filme para maiores de 13, mas entre nós havia sempre um chico esperto a imitá-lo, com a bandana na testa, a armar-se ao pingarelho. É o epítome do cinema de ação dos anos 80 e um dos mais icónicos exemplos do herói de faca e alguidar, como há muito já não se faz, e o orgulho em formato VHS que o nosso tio guardava lá em casa para rever todos os anos em dias chuvosos. No rescaldo da estreia de mais um capítulo do franchise, vamos finalmente vestir o camuflado e conhecer o One Man Army original com faca do mato chamado Rambo. John Rambo, o homem que consegue arrumar 7 gajos com 6 balas. Mas acautelem-se, caros ouvintes, nem tudo são Vietcongs a esfrangalharem-se e afegãos com tripas de fora à frente dos olhos frios de Rambo. Não, senhor. O retornado da guerra do Vietnã tem muito mais que se lhe diga por detrás daquela boquinha torta. E o personagem que está quase a pisar os 40 anos no cinema merece hoje o acutilante olhar crítico de Paulo Fajardo e do nosso convidado, Rick Fazeres. Olá, Rick, tudo bem? Não é nada ao Rick Fazeres. É o Pedro Cinema Xunga, do podcast Nas Nalgas do Mandarim. Então, Daniel, tenho só fazer uma correção. O Rambo não pode vestir um camuflado, senão nós não vemos os músculos dele, pá. É só a bandana. Sim, mas repara, o camuflado pode ser, sei lá, pode ser aquela merda que ele usa logo no primeiro, que é só uma lona que ele ata à cintura. Uma lona que por acaso encontraram lá num canto. Sim, que estava lá num canto. E depois passou a ser um prop guardado religiosamente do filme, não é? Que ele ainda hoje tem, hoje guarda isso. É desses que ele guarda para se um dia precisar de vender uma série de memorabilia, o gajo consegue ali uns trocos, não é? É possível, é bem possível. O gajo vende facas, não é? Na revista Maria. Lembram-se disso? Faca facas do Rambo. Não, facas do Rambo, com uma bússola e com... Estás a gozar, não havia nada. Sim, na revista Maria, com linhas de pesca. Eu quando andava nos escoteiros e quando era gaiato, houve a moda dos facalhões do mato. Hoje essa merda estaria proibidíssima nos escoteiros e onde quer que seja. Mas na altura, não é? Nos idos anos 90, quando ninguém queria saber da segurança e bem-estar das suas crianças, nós andávamos de faca do mato nos escoteiros. E a minha tinha precisamente aquele cano oco, com um kit de emergência lá enfiado dentro, com um fósforo, com uma ligadura, um elástico, tinha essa merda lá enfiada. Se tu apanhasses um tiro na barriga, como é que tu fazias com fósforo, não é? E com uma bala? Exatamente. Para curar aquilo. Tinhas que ter... Vocês, eu tenho uma história de família, que é quase uma piada recorrente nos jantares de família, precisamente por causa da faca do Rambo. Então, nos longínquos 1988, muito provavelmente, eu ainda só tinha visto o primeiro filme e fiquei completamente fascinado pelaquela faca a MacGyver, não é? Sim. E então, que o Schwarzenegger gozou agora há dias, não sei se viram. Exato, sim. Com o facalhão do Predador. O meu é maior. Stick around. That's not a knife. E então, nós todos os anos íamos a Santa Maria de Adelaide. Pá, tem lá aquela santa defunta que não... Isso é aquela que está em cadáver? É em cadáver que... eu fui ver essa merda também quando era miúdo. Está lá em cadáver, está lá tipo uma múmia. Sim, pronto. Opa, nós íamos lá todos os anos. Numa carrinha, estás a ver? Sim, eu também fui tipo em excursão da terra. Um furgão, mas não, aquilo era a minha família alargada. E então nós passámos lá por aquelas lojinhas de souvenirs, que entre os santinhos e aquelas medalhinhas, aquelas coisinhas todas, tinha lá a faca do Rambo.
E então os meus tios compraram tipo uma daquelas cenas, um daqueles kits que é as algemas e uma pistola da polícia para dar aos meus primos. E a minha mãe pergunta-me o que é que tu queres. Quero a faca do Rambo. Obviamente. Obviamente que não podia ser. Pá. Escolhe outra coisa. Não, mas eu quero a faca do Mas Rambo. era uma faca de plástico ou era uma faca que cortava Claro, mesmo? evidentemente que era de plástico. Porque as Mas as ainda nossas assim- dos escuteiros, aquilo cortava, aquilo não era a brincar. Sim, mas aquilo era dentado mesmo assim. Aquilo era possível magoar. Conclusão. Era possível vou fazer dizer- uma ferida que infectasse e a pessoa tivesse que ir para o hospital. Pá, aí. Possivelmente. Gerou-se ali uma divergência atroz ao ponto de eu fugir, deixar toda a gente e fui a fugir, a gritar, tipo sozinho em casa, aos berros, em direção à linha de comboio para Suicidar. seguir. Para te matar. Não, para Não. seguir até Sul, Pena. porque eu sabia que indo para Sul que viria a ter a Coimbra, seguindo a linha de comboio. Pensava eu, era a minha lógica na altura. Então é a minha família toda atrás de mim pela linha do comboio. Com a música do Benny Hill. Completamente. Vocês não estão a ver. É assim, eu tenho quase 40 anos e isto marcou de tal forma toda a gente Que ainda hoje é assunto. É assunto. Pois. Pronto, a faca do Rambo. Pronto, foi um à parte Ok. que eu quis Tá-se partilhar bem. com vocês. Mas chegaram-te a comprar a faca ou não? Não, eu tive que fabricar a minha própria faca a partir de um kit da polícia igual ao dos meus primos. Yeah. Tá Basicamente, agarrei numa faca de manteiga que aqueci e depois fiz o desenho dos dentes numa faca de plástico normal, percebes? E acabei por ter a minha faca do Rambo. Pronto, é uma Pronto, história com um final feliz. Conclusão, De alguma maneira. um herói é mais um daqueles heróis do cinema de ação que não era de todo direcionado para putos, pá, Pois mas não, que nós era- papávamos na maior. É não verdade. John Rambo, one man who's been pushed too far. You're finished! You've gone as far as you're gonna go! Heading straight for the top. Right on top. There's no way out of here except through us. He was hunted, trapped, There he is! On the cliff! and forced to Eu a fight primeira vez que o vi foi em casa de um primo meu e pá, aquilo teve um impacto de tal ordem que nós vimos várias vezes seguida. Epá, era um filme muito diferente daquilo que nós estávamos, a nível da ação, muito diferente daquilo que nós estávamos habituados a ver. Mal tu, Epá, e mesmo- mal tu sabias o que é que vinha depois no 2, mas ok. Exatamente, no 2, no 3 e por aí E por aí fora. fora. Isso foi em que ano? Epá, eu vi para aí em 87, eventualmente, deve ter sido Isso 87. acho que deve ter sido uma cópia da RTP, não? Porque esse filme passou. É possível, porque Foi tipo o único filme bom em 10 anos da RTP. Yeah. porque o meu primo foi o primeiro a ter, esse meu primo, onde vimos o filme, foi o primeiro a ter um leitor gravador VHS. E ele acho que o gravou precisamente da televisão. Pois. E então nós revimos aquilo até a fita arrebentar. E foi o mesmo fenómeno que aconteceu com o primeiro Exterminador. Eu só senti aquele apelo por um filme de ação ou ficção científica. Aquele apelo por um homem em tronco nu, sim. Exatamente. Musculado. ou então o Mecanoid. Epá, foi precisamente, esse fenómeno foi com o Rambo e com o Exterminador. Eu lembro-me de ser garoto, eu nunca tinha visto o First Blood até há muito pouco tempo. Que em português chama-se A Fúria do A Herói. Fúria do não é? Herói. A Exatamente. Fúria do A Fúria do Herói. Herói. sim. Mas eu lembro-me de já conhecer o personagem do Rambo de trás para a frente, não tivesse eu uma action figure oferecida pelo meu tio do Rambo no quarto. E Uma boneca masculina. é assim, isto. era uma boneca masculina, assim. Não era uma action figure. Tinha uns acessóriozinhos, tinha a granada e tinha assim meia dúzia de armas como acessórios Uma escova. para lhe enfiar assim nos dedos de plástico que ele tinha lá para encaixar naquela merda. Mas aquilo ainda era grande, ainda fazia o figurão lá no quarto. E eu Isso, lembro-me basicamente, Sim. aquele provérbio de dar pérolas a porcos aplica-se bem aí nesse caso. Eu não é? achava aquilo porreiro, mas não era assim propriamente uma cena que eu adorava porque eu nem conhecia bem, não conhecia os filmes. E eu lembro-me precisamente do filme estar a dar na RTP, uma coisa assim do género, se calhar até foi essa sessão que tu viste, que tu gravaste, e o filme estar a começar a dar e o meu pai dizer, estás a ver, isto é que é o Rambo e não sei o quê, a explicar. E eu tenho aquela imagem dele a chegar lá àquela terrinha lá no meio das montanhas. E aquilo, o filme não descolar, percebes? Ali durante a primeira meia hora, o que é? Não há ação nenhuma.
E eu Sim, então. fiquei com a sensação, o Rambo é uma seca, pá. E desisti, pá. Depois nunca mais vi mais nenhum Rambo por causa desse primeiro impacto que tive com o primeiro filme. Foste infeliz o resto da tua vida. Yeah. Até porque a maior parte da malta, quando viu o Rambo, este primeiro que estamos a falar, Sim. já conheciam pelo menos a reputação do 2. Sim, não é? sim, é verdade. E o Rambo do 2 é para partir tudo, então a expectativa era alta, não é? Para mim este é de longe o melhor da série, e pronto, isso fica já aqui assente, porque é o que explora melhor o lado humano da personagem, como um ex-combatente que regressa à casa mas não consegue reintegrar-se, e acaba por se tornar num pária da sociedade que dá de caras com um xerife com excesso de zelo, numa localidade por onde estava apenas de passagem. Vocês já pensaram que esse xerife é que é o responsável por isto tudo? Foi, não basicamente. Não, mas não só neste filme, nos outros também. Se calhar o gajo não se meteria no que se meteu nos filmes seguintes se não tivesse preso, não é? Se não começasse o 2 depois preso e por aí fora, não é? Portanto, este xerife acabou por fazer aqui o efeito borboleta nesta saga toda. Exato. Morreram para aí 58 mil pessoas por causa deste evento. Yeah. Exatamente. Que eu não consigo perceber porque é que a polícia implicou tanto com o gajo logo de início. Tipo, qual é a cena? Porque é uma localidade pequena, não é? O xerife conhece toda a gente. Vê ali um gajo que não é dali, não é? Quem és tu? O que é que andas aqui a fazer? A gente não quer aqui gajos que andem para aqui... Deixa o Pedro explicar que ele é mais velho, é daquele tempo, ele se calhar sabe. Não, eu até já vi o livro. Mas aquilo é o seguinte, o primeiro, o xerife, é um veterano da guerra da Coreia. Sim. E o gajo é um veterano da guerra do Vietnã. Isto foi uma altura política muito conturbada, no fim da guerra, em que estes gajos eram vistos como uns criminosos, uns baby killers, percebes? E tinham muito má fama, porque a América perdeu, não é? Entre aspas, voadoras, perdeu a guerra. E os gajos tinham má fama, eram tipo uns vagabundos que tinham vindo de lá. E depois de juntar aquela questão das guerras da Coreia, não é? O gajo teve este ódio instantâneo pelo Rambo. Mas isso não é explicado. É explicado no filme. O gajo atrás dele tem umas merdas a dizer veterano da Coreia. Mas é muito superficial. E se tu não tiveres esse contexto histórico, que eu não tinha, percebes? Acho aquilo tudo muito forçado, pá. Mais ou menos, porque este filme é um filme político, não é? Isto não é o Rambo da ação que nós vimos. Isto tem uma mensagem política e as pessoas na altura percebiam isso. Era implícito, porque naquela altura a malta compreendia essas merdas. Sim. As feridas da guerra do Vietnã ainda estavam muito presentes ali no início dos anos 80. Com muitos casos a virem a serem tornados públicos de ex-combatentes americanos a sofrerem de stress pós-traumático. Que eles se calhar nem sabiam o que era, não é? Sim, era uma novidade. Isso foi até uma coisa que ressoou depois com o público. Estás a ver? O sucesso do filme foi até bastante por aí, pelo meio dos antigos combatentes que estiveram lá no Vietnã. Mas eu tive também essa sensação com este... Eu gostei bastante. Gostei bem mais do que eu estava à espera do First Blood que vi no outro dia. E porque acho que o filme é um filme de ação. Mas a ação é um complemento aqui nisto tudo, não é? Porque o filme tem uma história mais profunda. Sim, mais o gajo não mata ninguém, não é? O filme está sempre muito preocupado em fazer questão de que o herói seja simpático o suficiente para o público gostar dele, não é? Tem muita violência, mas é assim tudo. Eu acho que é tudo feito e filmado com muito bom gosto. Não é? De todos os filmes é o que tem o menor body count. É possível, e essa morte que tu falas, há apenas uma morte que é indiretamente ligada exatamente, que nem sequer é culpa direta dele, não é? Porquê? Tira uma pedrada ao helicóptero. Tira uma pedra ao helicóptero, não é? E é o piloto perde o controle e o ajudante xerife que está lá com a espingarda cai cá embaixo nas pedras, não é? E o gajo morre por causa disso. Morre da queda ainda por cima, não é? Morre da queda, mas porque também estava a disparar contra o gajo. Numa sequência que eu acho incrível, que a câmara está à frente da árvore, e o helicóptero anda lá atrás num espaço parece-me bastante circunscrito, não é? Ali meio fechado naquela falésia, e a câmara anda ali de um lado para o outro e o helicóptero também. Aquilo tecnicamente pareceu uma coisa bastante difícil de coordenar, mas muito fixe. Mas esse filme é bom, tecnicamente é um bom filme, não é propriamente um filme de série B, é uma coisa com meio. A gente nunca se lembra, mas o primeiro filme do Rambo é o único que é filmado nos Estados Unidos. Quer dizer, aquilo foi filmado no Canadá, na verdade.
Sim, mas é os Estados Unidos e é uma floresta, não é uma selva, mas está muito bem filmado e é aqueles ambientes todos escuros, de sombra na floresta, que funcionam muito bem. Eu acho que eles não viriam a ter um filme com uma estética tão fixe. Depois dessa parte de seca que onde tu desististe, Sim. o filme começa a Desisti ganhar ritmo. há 20 anos, agora voltei. Sim. Voltei e não me arrependi. O filme, depois dessa cena do helicóptero, começa a ganhar bastante ritmo, não é? Porque ele fica lá, então ele esconde-se, usa a floresta para se esconder, e é aí que o jogo vira de campo, em que a presa se torna o predador, não é? Sim. Ele está basicamente no seu terreno, porque ele durante a guerra, tal como o Liam Neeson, adquiriu um set de special skills que fazem dele uma arma letal, e aquilo que a maioria chama de inferno para ele é a sua casa. Não é? É que isso tudo resumido naquele monólogo do sargento dele que o treinou, não é? Quando ele aparece. Do Trautmann. Que é uma coisa incrível. Trautmann. Nós até ficamos em sentido, que ele diz, este gajo é capaz de sobreviver com aquilo que uma cabra vomita. É tipo aquela cena, olha, estão dois amigos, está um amigo e diz assim para o wingman, olha, vai ter com aquela miúda e fala-lhe bem de mim. Tipo, promove-me. Sim, sim. Era isso que o Trautmann estava a fazer. Este gajo... grande, sim. É o gajo que tem a pila maior daqui do bar. Exatamente. You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. With a man who's the best. With guns, with knives, with his bare hands. A man who's been trained to ignore pain. Ignore weather. To live off the land. To eat things that'll make a billy goat puke. In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel. To kill. Period. Depois deste First Blood, poderia hoje não haver um Last Blood. Isto porquê? Porque numa primeira versão do filme, o primeiro corte do filme tinha mais de 3 horas, e o Stallone detestou tanto aquela versão, que ele e o seu agente, na altura, tentaram comprar os direitos do filme para que ele nunca fosse distribuído, para que nunca chegasse a ver a luz do dia. Eu acho que ele deveria estar mais preocupado com o Italian Stallion e não com o First Blood. Não, mas pronto. ele também tentou fazer isso com o Italian Também Stallion. Também. Por isso já era uma coisa recorrente. Vocês viram? Desculpa só à parte. Viram o Italian Stallion? Não é? O Paulo deve ter visto já várias vezes. Eu tenho isso. Party at Kitty and Studs. Eu vi a versão original, não foi a versão já depois. Mas aquilo, isso aí é que é tipo uma cena mais erótico-artsy ou não? É soft porn, vá. Sim, é aquela pornada dos anos 70 com glamour, filmada em filme, não é? Com umas luzes. Sim, mas o Stallone não tem uma cena com penetração. Mas vê-se o cu dele. Aparece só lá nu e o caraças, mas eu não... Pedro, lembras de alguma cena em que ele tivesse... Estou em casa de uma gaja, não é? Sobe as escadas, entra, fala com ela, depois pinam lá em cima de uma merda qualquer. Mas tu vês, eu não me lembro de o ver a fazer mesmo sexo, isso eu não me lembro. Porque ele acho que ele só lá teve alguns dias e depois não apareceu mais, não gravou o resto. E depois acho que já não fizeram várias cenas com ele, percebes? Ligavam-lhe e o gajo não atendia ao telefone. Não sei. Se calhar, porque o gajo estava à espera de... Tinha feito vários castings. Já depois entrou, foi conseguindo pequenos papéis. Noutra coisa e cagou nesses gajos. E cagou naquele. Tipo a Tcholina no Chocolate e Banana, não é? Que também caga literalmente noutros gajos. Não, a sério. Eu vi essa merda, caralho. Eu acho que já não há acho que não deve haver merda nenhuma que eu ainda não tenha visto. É o pináculo de qualquer cinema. Eu lembro-me dessa merda. E lembro-me dela a fazer um golden shower também num gajo qualquer ou numa gaja lá numa banheira. Sim, perfeitamente no mesmo filme. E essa cena não era num campo de feno, essa cena da cagada. Sim, vieram assim um cagalhão muito rijo, muito direitinho. Pronto. Então estamos em sintonia, estamos a falar da mesma coisa. Do mesmo. Ai, opa. Olha, Paulo, então Muito quero bem. dizer, ia quase não havendo Rambo, não é? Porque ia quase não havendo Rambo. Primeiro, ia quase não havendo ele queria pôr este sequelas. filme para o lixo e depois... E depois o filme foi reeditado, teve várias versões e afinal a versão que estreou... Todos nós hoje conhecemos, não é? Transformaram, ele já era, pronto, ele já nesta fase já não era um desconhecido porque o Rocky já tinha feito dele
um sucesso. Mas uma estrela. Yeah. Mas só o Rocky é que tinha sido um sucesso a nível de bilheteira. Todos os outros filmes dele em que ele tinha participado não tinham. É que se não for o Rocky e este First E este Blood, foi o segundo filme. Sim, este foi o segundo filme da carreira a dele. verdade é que na carreira dele ele patinou um bocado, não é? Sim. Ele não teve assim grandes êxitos para além destes 2 franchises. O resto foi sempre assim um bocado. Não, então o Demolition Man, estás-te a esquecer do Demolition Man? Isso foi um Como é que pode sucesso. ser? Eu não sei se foi. Não, mas Foi. o que o Daniel está a dizer é que tu, quando ias ver um Culturalmente foi. filme do Schwarzenegger, sabias que era aquela merda e não claro, falhava. exatamente. Não é? Quando saía um filme do Stallone, pá, era sempre naquela. Eu uma vez fui ver por exemplo, que o gajo era um condutor de táxi com a Dolly Parton. Já viram Pois esse? é. Não é que ele Era para o ou uma Rhinestone. dispara também, não é? É o Sim. Rhinestone. Eu pensava que ia haver um Rambo, não é? Matar a gente, É. cortar pessoas ao meio com uma metralhadora. Não, Mas era calma que o condutor. Schwarzenegger também Então fez e as o suas Oscar? comédias. O Oscar e a Mala das Trapalhadas. Essa Pô. cena. Sim, eu acho que. Pá, por amor de Deus. Caraças. Mas já que estamos aqui, deixem-me fazer esta pergunta estúpida, não é? Vocês são time Stallone ou time Schwarzenegger? Não, o Schwarzenegger all the way, É? mas o Stallone eu estava ali sempre mesmo fui- estava ali para a par, ali o Stallone. Eu sei disso. Agora, por isso é que eu perguntei. mas o Schwarzenegger para mim estava sempre um passo à frente. Sim. Pá, o Schwarzenegger tinha a componente sci-fi, não é? É Que isso muda mesmo. muito. Eu, quando era garoto, isto está mais que assumido publicamente, o Paulo é mais filmes de porrada. Eu era mais ficção científica. Então, Não, o gajo ali estás da enganado, Figueira, Daniel, estás o gajo enganado. perto da Figueira. Estás enganado, Daniel. Era sci-fi porrada, Daniel. Pronto, ok. Sci-fi de porrada. Para mim era sci-fi em condições. Tu eras um gajo um bocadinho mais. Cyborg porrada. Como é que eu ia te dizer? Mente aberta, vá, pode ser. Sim, E, sim, pode por ser. causa disso, para mim o Schwarzenegger ganhou sempre mais porque o gajo estava sempre mais colado ao sci-fi. Isso para mim era muito mais fixe. Qualquer filme que ele entrava, era raro o filme que não fosse um grande Era um êxito e evento. não tivesse- E ele durou mais tempo como megastar do que o Stallone. O Stallone Sim, ele- perdeu-se mais rapidamente ali nos anos 80, nos 90. Não, e ele saiu na altura exata, porque quando os filmes dele começaram aqui na bilheteira foi quando ele foi para governador da Califórnia. E essa pausa só fez com que o comeback dele depois também se tornasse mais fosse apetecível, mais não é? espetacular. Yeah. Enquanto que o Stallone teve na moda de baixo bastante tempo. E só teve um ressurgimento com os Expendables, não é? Yeah. Sim, Pá, uma vez eu vi um slasher. O Detox. E é isso mesmo, eu estava a dizer um slasher com o Stallone que é o Detox. Que acho que e tem depois outro foi nome. foi aquele com Anthony Quinn, epá, que era um tipo, ele era um guarda-costas do Anthony Quinn. E depois foi o Get Carter, o remake do Get Carter. Foram ali 3 filmes seguidos, epá, que foram os 3 completamente falhantes. Epá, foi tudo ao lado, tudo ao lado. Tudo terrível. Então, Pá, olha, e ultra esquecíveis. Já tenho e o Driven. Estou-me a lembrar do Driven, que eu nem sei como é que me estou a lembrar do Driven, que é ultra sim, esquecível. é de carros, não é? Não sei. Driven. É de Fórmula 1, opa, que é outra coisa. Pois já estou aqui a ver, sim. Eles fizeram o Cliffhanger, que é para mim um dos melhores filmes com o Stallone. Epá, é um filme incrível. Em E vários o níveis. Cliffhanger, também gosto muito, O é verdade. Cliffhanger. Sim. Esse é bom. Assalto Infernal, não é? Esse é muito bom, sim, mas quer Sim. dizer, aquela dupla que faz esse filme que é incrível, que é para mim é o Assalto Arranha-Céus nos Alpes, depois faz o Driven. Pá, como é que é possível? Yeah. Pá? Aqui voltando agora ao Rambo. Sim, voltando ao Rambo. Eu estava a dizer que poderia não haver sequelas, porque numa primeira versão do filme, que foi depois alterado por causa dos test screens, naquela parte final em que o Rambo entra em modo Rampage e depois é encurralado, Yeah. o Coronel Troutman matava o Rambo. Depois Vocês já viram discurso, essa daquela cena? choradeira. Está no YouTube, não sei se vocês viram. Por acaso nunca Sim, vi. por acaso não. tá. O gajo no livro morre, não é? Yeah. Vocês já estavam a adaptar o livro. Mas isso não. Os test screens foram terríveis. Mas e eu acho eles que decidiram esse alterar. final era mais forte. Fazia mais sentido. Porque o gajo era um caso perdido. Era tipo como abater um animal que está à solta, não é? Que não tem culpa nenhuma. Tipo um cavalo ferido com uma pata tipo partida. isso, ou é com um animal que foge dos jardins, como o Harambe, né? Lá aquele gorila que teve que ser abatido e que a internet se passou quando o miúdo Sim. caiu lá para dentro da jaula dele. É um bocado este espírito que eu acho que se fosse transposto aqui para a personagem do Rambo fazia todo o sentido. Mas na realidade o Rambo morreu, porque este Rambo e os outros Rambos São filmes outras completamente diferentes. coisas. Sim, É sim. verdade. Não tem a ver. Sim. Inicialmente a personagem do Troutman era para ser interpretada pelo Kirk Douglas.
Só que ele fez demasiadas exigências a nível de alterações do guião para conseguir mais presença no ecrã e um confronto direto, mano a mano, com a personagem principal, com o Rambo, da qual ele sairia vitorioso, percebes? Apesar de a presença do Kirk Douglas ser uma mais-valia a nível depois de bilheteira, eles acabaram por não aceder. E vocês sabem qual é a origem do nome Rambo? Sim. É uma fruta, não é? Uma maçãs, não é? É uma qualidade de maçãs que cá em Portugal seria tipo a batata rambana. A sério? Não sei se vocês conhecem, é uma qualidade também de batata que há, que é a batata rambana. Que pouca gente Cá sabe seria que tem uma o relação João com o Rambo. Rambana. Se fosse cá, era o João Rambana. Tá bem. Mas por acaso não parece assim muito másculo. Rambana, pois, Rambana. Começa bem, mas depois acaba assim muito floreado. Rambana. Acho que um bom nome para um herói destes português era o Bravo de Smolf, não era? Bravo Smolf, exatamente. O filme. Exatamente. Dali dos lados de... Da Bairrada, tinha que ser da Bairrada. Não, mas Bravo Smolf é dali de... Do Ribatejo. Bom Barral, é da zona de Bom Barral, sim. Olhem, Rambo 2, First Rambo Blood, 2. Parte 2, que foi... 1985. Sim. Caraças. Jorge Pancosmatos. Estou doidinho para que vocês falem deste. A vingança do herói. Sylvester Stallone is back as Rambo. Rambo is the best combat vet I've ever seen. Opa, o guião inicialmente foi escrito pelo James Cameron, enquanto aguardava a aprovação do orçamento para iniciar as gravações do É tão Aliens. estranho aparecer lá de James Cameron nos créditos É iniciais. verdade. Não só esse, mas como há um Vajna, há um qualquer coisa Vajna. o Andrew Vajna Que e o Mário toda a Cassara. gente lê a mesma coisa, não é? Quando o nome dele aparece. É o Andrew Vajna e o Mário Cassara, que eles tinham Obrigado. tinham a Carolco Explicar às pessoas. era uma produtora. Foi uma das maiores produtoras que produzia tanto filmes do Stallone como do Schwarzenegger. Por acaso é incrível como é que eles nunca na altura se lembraram de fazer um mashup com o Stallone. Ainda não estava na moda. Provavelmente não tinham um cachê suficiente para pagar aos Dois gigantes. O James Cameron teve ali uns 6 meses para pensar na vida, porque não sabia se iria ser ele a realizar o Aliens. Os produtores estavam à espera de saber o resultado de várias coisas em relação ao Exterminador para saberem se o escolheriam ou não. Acabaram por escolhê-lo, enquanto ele esteve à espera, escreveu o guião. Mas a questão é que desse guião pouco sobreviveu ao tratamento que o Stallone fez. O Stallone detestou a história que o Cameron escreveu, porque supostamente lhe tinha arranjado um parceiro comediante para fazer de comic relief durante o filme. Que iria ser O Eddie Murphy. Não era o Eddie Murphy, O Rob Schneider. Não! Vocês não... Eu estava a falhar o nome, pá. Gigolo. Como é que se chama o gajo do Saturday Night Fever? O O Travolta, exatamente. Pensou-se no Mas o Travolta. Pensou-se no Travolta. Pois. Olha, então se calhar acaba por concordar com o Stallone, não é? Bem, Não o sabe, Stallone pá, o gajo inverteu... pode ter um timing um cómico incrível e nós nunca... Mas atenção, que ele depois fez as pazes com o Travolta e fez a sequela do Saturday Night Fever. Realizou... como é que é? The Fever Continues, não é? Electric Boogaloo. Não, depois é tipo isso. Acho que é da Fever Continues. É muito melhor. Tem o cameo mais despropositado que eu alguma vez vi, que é o Stallone, que vai na rua e bate ombro com o Travolta e tipo olha um para o outro e continua. Se calhar veio daí. Foi a coisa mais estúpida que eu já vi até hoje. Não, mas isso já foi depois. Pá, isso não importa para nada, porque este é um filme cujo guião é... como é que eu hei de dizer? Irrelevante, não é? Podemos dizer, é irrelevante. Sim. Olha que não é bem, não é lembras-te bem. da polémica, este filme é igual ao Desaparecido em Combate. Completamente, era isso que eu ia dizer. E há aí uma polémica que diz que foi roubado. Um deles roubou o outro. Não. O Rambo estreou um ano depois. E Isso atenção, não quer dizer nada. O Desaparecido em Combate foi gravado muito antes. Então achas que foi roubado? Este é que roubou?
Eu acho que o Rambo é que roubou Desaparecido em Combate. Mas Porque roubou o Desaparecido quê? em Aquela noção do gajo ter de se Epá, infiltrar num campo para ir A salvar... questão, ouve lá, estás a falar com um filme que foi gravado um ano depois. O outro foi um sucesso na altura. Porque também falava sobre a mesma temática, que era os prisioneiros de guerra. Isto foi no apogeu das máquinas de fotocópias, não é? essa tecnologia nova que permitia a pirataria. Havia lá uma de fotocopiadora em Los Angeles, quando a malta ia toda, que era mais barato, e depois, pronto, a coisa guiões. existe. Exato. Aqui o Rambo está numa prisão, encontramos-lo numa prisão de trabalhos forçados e ele é novamente recrutado pelo Troutman para ir resgatar prisioneiros de guerra americanos num campo de concentração. Numa operação Rogue da CIA. Aqui o Rambo terá de enfrentar os seus próprios demónios porque ele próprio foi um prisioneiro de guerra. O que é que acontece durante a operação? A CIA cancela, abandonando o Rambo e os prisioneiros à sua sorte. E isso o que é que acontece? Faz com que o Rambo fique Se passe. furioso. E sabe o que acontece ao Rambo quando fica furioso? Ele transforma-se no Hulk e o Hulk esmaga coisas, não é? Pronto. Aqui o Rambo agora é uma máquina de guerra que tritura tudo à sua frente. Um homem contra um exército, que para além da sua mítica faca de castrar porcos, agora junta à sua coleção de armamento o arco e flecha com ponta explosiva. Tu pareces um daqueles gajos anunciantes de brinquedos no Natal. É quase isso. Exato. Não só tem uma faca de esfaquear porcos, como também tem uma flecha. Um arco e flecha que explode. Encomende já. Compre já, da Mattel. As explosões são reais. Exato. Exatamente. Mata a tua avó. Eu fiz Erasmus no Chipre. É um bocado uma wild card, mas é verdade. Eu fiz Erasmus no Chipre. E um bocado à semelhança do que nós tínhamos antigamente com as rádios pirata. Os gajos lá tinham canais de televisão pirata. E havia 2 ou 3 canais cuja programação basicamente era um gajo em casa a pôr DVDs a dar. E é verdade. E eu lembro-me que o gajo ali durante uns dias teve uma fixação com os Rambos. Então estava sempre os Rambos a dar na televisão. E uma vez o gajo pôs o Rambo a dar e estava com legendas russas ou o que é que, uma coisa estranha. E o gajo só se apercebeu a meio do filme e tu vês o gajo a parar o DVD, a ir mudar as legendas e a fazer play no filme novamente. Vá lá que a fixação era pelo Rambo e não por rabos. Também podia ser, mas estava em Erasmus, portanto não seria novidade. Eu uma vez novidade. cheguei à casa do meu primo e nós gravámos os filmes da televisão, não é? E escrevíamos à mão os títulos, não é? Sim. Nas lombadas. E eu chego lá para ver os filmes que ele tinha gravado e está lá Rabo 3. Foi um erro ortográfico. R-A-B-O 3. Ficaste E eu estou a olhar para aquilo e eu assim, Rabo 3? Mas onde é que estão os outros dois? Eu quero ver isto. E o gajo diz, qual rabo? Isso é o Rambo. O Rambo? Foi a primeira vez que eu fiquei desiludido por ir ver o Rambo 3. Pá. O Rambo, olha, a primeira vez que vi o Rambo 2, eu vi o Rambo 1 e 2 em vídeo, não é? Só o 3 é que vi no cinema. A primeira vez que vi o Rambo 2, eu estava na Figueira, no Cabedelo, num bar que havia lá que passava filmes. Os gajos punham os cassetes para os putos verem filmes à tarde. Epá, e um dia estava lá, meteram o filme e era o Rambo. E eu tinha ido beber café com os meus pais e os gajos foram para a praia e eu fiquei a ver o Rambo ali. Tipo... Olha, eu agora a ver o Rambo 2, eu confesso que na maior parte do filme estava tipo do género, epá, isto até ver nem está assim muito exagerado. Eu acho que o filme só se passa ali a partir do último terço, mais ou menos, não é? É que as coisas ficam estupidamente desenho animado. E o gajo havia... Eu não sei se vocês reparam no início do filme, quando ele é apresentado lá ao gajo, eles estão tipo a fazer um briefing dele, a dizer onde é que ele nasceu, os troféus que ganhou e não sei o quê. E dizem lá que ele matou 57 pessoas em missão. Em missão, exatamente. Em missão matou 57 soldados e não sei o quê. O gajo mata mais de 57 só em 2 dias neste filme. Claro. O gajo ultrapassa o seu próprio recorde num espaço de um fim de semana, ou lá o que é isto. Eu acho que uma coisa que eu acho piada neste filme é quando o filme começa
metem tipo uma namoradita para ele, não é? Yeah. Que morre tipo, logo. um interesse Um romântico, interesse mas depois aquilo começa, Ele não começa a pode ficar ter- um bocado seca e a gaja Mas põe ele- uma rajada é- de tiros nas mamas. Ele não pode distrair, ele não pode distrair, caralho. Exato. Tu estás a desviar o ramo da sua missão, que é matar pessoas, não pode ser. Não É pode que a ser. gaja foi morta literalmente pelo guião, não é? O guião Sim, não e- permitia. ainda não havia acontecia a mesma espaço. coisa, O que é que o Rambo ia fazer com ela, não ainda é? acontecia a mesma coisa. Exato. Eu acho Não era que morte, o certeza. Rambo nem sabe o que é que são relações sexuais, ele sabe lá. Ele é uma Não, máquina o de matar. problema é que quanto mais contacto humano ele tiver, pior é, porque aconteceria a mesma coisa que o Exterminador 2. O John Connor diz-lhe, tu não podes matar pessoas. Porquê? Porque não podes. Ah, sim, Pronto. isso era a mesma coisa. Percebes? Ia acontecer Pá, o mesmo. ele Não podes começava a humanizar, não Yeah. pode, isso não pode acontecer. Não uma mates coisa, os meninos. uma coisa que eu gostava aqui de realçar neste filme passou a tornar-se parte da identidade do Rambo, que é a música do Jerry Goldsmith. Pá, é dar-lhe uma identidade bélica e ameaçadora, e todos os temas são facilmente identificáveis e levam todas aquelas sequências de ação. Funcionava tão bem nas cenas e nos personagens, percebes, que era quase É isto que como tu ouves outra aí para o entidade. trabalho, não é? A banda sonora do Rambo. Pá, por acaso já não ouço há algum tempo, mas Mas boa funciona. ideia. Mas lá está. Tenho que incluir lá na pendrive. Mas a música é bélica e vitoriosa, não é? Sim, sim. E é ameaçador, é Sim. é uma coisa incrível, pá. Aquilo, eu nunca tinha ouvido nada com sintetizadores até aquela altura. Aliás, eu não sei se o Jerry Goldsmith era um compositor mais clássico, eu não sei sequer se aquilo é sintetizadores, se ele incluiu ou se fez um mix de orquestra e Aquilo é orquestra sintetizadores. pura, mas ao homem, percebes? Cá sintetizadores Exatamente. como esses hermafroditas agora andam para aí a passar, não é? Tipo, Não digas isso, que o Miami Vice estava em voga na altura e tá é bem, uma tá música que, olha, Mas é aquela parte dos anos 80 em que os homens, em que as bandas, os gajos pareciam gajas e as gajas pareciam gajos, não é? Portanto, Era um bocado isso. Tinha era um umas bocado isso. guitarras com teclas como um teclado, não é? Eu estou a ver É Jerry isso, é Goldsmith isso. a olhar para essa merda e pensar, é pá, que mariquinha. Não, e aquelas É que uma eram tipo orquestra. guitarras siamesas, que tinham Sim, com duas dois braços. cenas, não é? Este é o ramo que as pessoas melhor conhecem, não é? Este foi o Rambo mais lucrativo, de mas todos é até à data. aquele que as pessoas melhor se lembram. Este foi aquele que alicerçou, pá, tudo o resto foi feito a seguir, Yeah. não é? E Agora, não, é por para não é mim- por acaso que o Ases pelos Ares, esse sim, tanto um Não, como o dois, não. filmes que eu vi imensas vezes, O Ases Sim. pelos Ares goza mais que o 3, Daniel. é com o 3. Não, mas tem muita com o merda 3. aqui do 2. Cala-te lá os gajos na selva, as flechas, body a galinha, meu. Há uma cena em que aparece sim. uma galinha Eu- neste o filme 3 e eu pensei logo assim, não, ele não vai fazer aquilo. Eu acho que o 3 é mais parodiado do que propriamente o 2. talvez, mas... No Ases pelos Ares. Mas Pois. eu como conhecia muito bem os Ases pelos Ares e muito mal o Rambo, eu estava a ver o filme, o Rambo 2, e estava-me constantemente a lembrar Então, dos gags do... e achava, mas tu só agora é que achaste piada ao Ases pelos Ares 2, Yeah. não é? Porque não tinhas a referência. Não, eu achava porque aquilo era... Opá, tu percebes a mesma... Era estúpido. O humor físico tu percebes mas não à tinhas mesma, a assim. referência. Não tinhas a referência. Não tinha. O é gajo a verdade. pôr a fita na cabeça, ajustar a fita e o caralho. Então e aquela cena que começa, que é os gajos a lutarem lá naquela cena onde estão a fazer as apostas. a comer nariz de porco, não é? Uma sandes de nariz de Exatamente. porco. Não, mas isso é do 3, depois, não é? depois os gajos fazem uma cena que é o do kickboxer, que é quando os gajos molham os punhos numa cena. E ele molha Mas em isso é uma guloseimas. referência do kickboxer. Isso é uma referência do kickboxer. Sim. Mas pronto, toda essa cena, isso é o início do 3. Olha, pá. houve uma Isso é cena o que eu início só do agora 3. percebi do Ases pelos Ares, que é quando ele está a ser torturado naquela espécie de cama com eletricidade. Né? Que- Sim, you're, sim, you're no stranger to pain. Havia assim umas piadas no Ases pelos Ares. Yeah. I've been married twice. Eu só Ui, agora, o gajo- só agora é que, e a- é que percebi A expressão jogada do da outro. cena. A expressão do outro. Eles ficam do Essa género. sim. Então compreende-se, pá. Então o gajo é adulto. Exatamente. Ui, 2 vezes. Olha, mas apesar de tudo, este, da trilogia, este não é o meu favorito. Não é. Dois. Não é o Então. meu não é. Então. Epá, é, não é? é o 3. Pá. O que é que eu posso Oh, dizer? não. É o Sério. três. Vamos É para o o 3, três. vamos para o 3. Vá. Vamos para o 3. Rambo Foi a 3, deixa para irmos para o que em 3. português chama-se Rambo 3. Não é? Pronto. É verdade. Exato. Rambo 3, Não 1988. Não vieram cá com merdas, portanto é Rambo 3. Pronto. That if you're captured, we'll deny any participation or even knowledge of your existence. Sounds familiar.
realizado pelo Peter MacDonald, que era um realizador de segunda unidade dos filmes de animação do Jim Henson. E como é que é possível estar aqui, não é? Um gajo que fazia coisas para o Jim Henson é que está a realizar o Rambo 3. Ok. O que é que ele terá apresentado? Mad Max e o Babe, não é? Que também são do mesmo realizador. É isso, o que é que ele terá apresentado no currículo? Bem, aqui a questão pitch, é. O pitch que dele foi incrível. Foi feito com marretas, estás a ver? Era tipo o Saco Cocas é que apresentou a ideia. Ele estava por baixo da Sim, mesa. sim, com uma bandana. Ei! O pitch. À semelhança de vários filmes do Stallone, a rodagem deste esteve marcada por vários problemas, ou seja, vários despedimentos. O realizador inicial era para ser o Russell Mulcahy, que vinha do sucesso do Highlander. Aquela cena inicial do mosteiro foi ainda rodada pelo Russell Mulcahy. Ace Ventura. Exatamente. Mas vários conflitos entre ele e o Stallone fizeram com que ele fosse despedido juntamente com o diretor de fotografia. Então a realização passou a cargo para a equipa de segunda unidade, que acatava mais facilmente as ordens do Stallone, e é aí que O ego dele Peter por esta altura devia ser gigantesco. o Peter MacDonald subiu à primeira divisão. Foi promovido. Neste filme o Stallone moldou e tonificou o seu corpo para ficar com menos de 9% de gordura. E ele diz que o conseguiu sem recorrer a medicamentos ou esteroides. Pá, Claro. ele diz que, mas também disse que ter menos de 9% de gordura no corpo não é saudável e que ele chegou a ter vários problemas de memória e tinha constantes dores. Eu acho que ele estava a ressacar. Olha, diga-me uma coisa. Eu não vi o 3, portanto eu não sei se o Rambo continuou com aquele... Tu não viste o 3? Não vi o 3. Tu não viste o 3? Não me odeiem. Hei de ver um dia. Desculpa, não viste o 3? Como é que é possível não te Então é odiar para agora, fechar aqui o Daniel? podcast? Não, não é nada. Como é que é possível não te odiar? Digam-me uma Por isso é que coisa. ele não percebeu as referências do Ases pelos Jares 2, não é? Então não viu o 3. Agora tenho que ver, não é? Por isso é que ele estava a dizer não, e aqui, o Ases pelos Jares 2 tem muita referência do Rambo 2. Não, Daniel, tens que ver o Rambo 3 para perceber o Ases pelos Jares 2. Tá Tu ainda bem. não percebeste o Ases pelos Jares 2. Está bem. Mas Ok. digam-me uma coisa. Ele continua com aquele penduricalho da gaja? Com quem ele... Sim, Ele sim. terminou E o ele- Rambo 2 a caminhar em direção ao sol oposto, não é? Não se Quase, sabe bem para onde, quase, mas ele vai quase, e leva o quase. colar da Ele gaja. oferece- Portanto, ele Ele continua... oferece o colar da gaja a um puto. Desta vez o Ok. parceiro é um puto. Bem, este filme é basicamente o Rambo 2, mas com esteroides. Mais? Mas é tudo Sim. maior, é tudo mais brilhante e apesar de não ser o melhor filme, epá, é o meu favorito. Porque aqui já há um mix, é um guilty pleasure, ponto final. Era um super-herói, o Rambo não era um gajo qualquer, era um super-herói naquela altura, percebes? Mas aqui há um papel muito importante do Rambo aqui e também se calhar no 2 que nós ainda não falámos, que é os Rambos são também uma arma de recrutamento do Estado americano e uma arma de propaganda. Sim. Sim. Porque no 2 aquilo é feito para recrutar malta, como o Top Gun foi na altura para a Força Aérea, e neste 3 é para passar a mensagem que a União Soviética é terrível, porque aquilo foi na guerra do Afeganistão, É verdade. quando o Afeganistão era uma causa americana, não eram os Sim, imediatos. não havia talibãs terroristas. O Rambo vai ajudar Contra o o Bin Laden. Ocidente. Eu não sei se... Não, Vai, não, é desta vitória que nasce depois já o caso. Exatamente. é verdade, é verdade. Ai, as voltas que isto dá. Mas está bem, pronto. É verdade. Olha, eu tenho uma história também em relação aqui ao Rambo 3. Então vá, anda lá. Porque eu graças Ao Rambo 3. ao Rambo 3... És um homem que és Exatamente. hoje. Caíram Também, foi também. aqui que os teus tomates descolaram. Foi quando viste o Rambo 3. É isso? Não, opá, no ciclo havia uma disciplina que era meio física e social, acho eu. Sim. Sim. E opa, sim. Já somos mesmo velhos. Não, eu estava a pensar, era o que é que ele foi fazer para meio físico do Rambo, mas vá. Não, o mais incrível é que eu tinha visto o Rambo, o 3, e surgiu lá uma pergunta, não era sobre o Rambo 3, mas era uma pergunta do género: a Rússia está em conflito armado com que país de Ásia? Tu E agora eu, fizeste-me lembrar- Afeganistão! É o Afeganistão! Opa, eu fui o único gajo que acertou no raio da pergunta e graças a isso tive um satisfaz mais. O Bart Simpson também só soube a numeração romana na escola graças ao Rocky. Pronto, és tipo isso. Exato. Mas olha, em relação a esta, também tenho uma história de traição terrível relacionada com este filme, que é... Ui. Eu tinha um amigo, o meu melhor amigo da adolescência, que nós combinámos tipo uma jura de sangue, cortámos o dedo, não é?
vamos ver o Rambo junto. E agora tem HIV, os Quando dois. o Rambo estreou, não, eu não sei, tenho que ir ver, fazer análise, mas acho que não. E então no fim de semana da estreia o gajo não estava, o gajo tinha ido não sei para onde, com a mãe. E eu disse ao meu pai: olha, vamos ver o Rambo e tal. E o meu pai disse que sim, e eu surpreendido fui. Pai, depois andei a esconder isto ao gajo, pai, um mês. E o gajo: quando é que vamos ver o Rambo? E eu: pá, agora não sei, se calhar não posso este fim de semana e o caralho. Tiveste que ver o Mas quando Rambo eu e contei- fingir-te entusiasmado. Foi isso. Exato, não, contei-lhe. E pá, o gajo ficou chateadíssimo comigo. Ficou durante Claro. pai, um mês sem me falar. És E um com traidor. razão. Sim, com é razão. verdade. Eu também acho que sim, pá, acho que sim. Isto é um tipo de laço que não se E quebra. ir ao cinema ver o Rambo é quase religioso, não é? Com isso não se brinca. Foi o meu primeiro, ainda por cima, era o nosso primeiro Rambo no cinema. Sim, isso é irmãos para a vida, a partir daí. Exato. Brothers in Arms. Pá, desculpa ao Vazé. Depois eu pago, Estes anos todos. pago uma cerveja. Se calhar o gajo também foi com a mãe, não é? E não disse nada. Andamos os dois neste Andaram jogo. os dois a mentir um ao outro. Que coisa mais triste. É como um casal onde os dois traem e tem que andar ali a gerir aquela merda. Ou quando os dois veem episódios de Netflix e não dizem ao outro, não é? Isso é um bromance do caraças, já, Tramado. pá. Yeah. Em termos de Rambo 3, eu há aqui duas cenas que são as minhas favoritas, que é precisamente aquela da cura do ferimento de bala com a pólvora, Sim. para cauterizar a ferida. Sim. Em que ele, Sim, clássico. em que ele basicamente com a faca arranca a ponta da bala e depois espeta a pólvora lá no orifício da ferida e depois chega lá uma chama e aquilo passa de um lado ao outro e o gajo fica ali porreiro da vida. A dor é psicológica. Não é? Sim. Terminator. Essa é uma das minhas cenas favoritas do filme e é precisamente depois o confronto final lá com o general russo, em que um vai de helicóptero e o outro vai no tanque e ambos são azelhas, nenhum consegue acertar em nada. Estão ali a disparam, mata toda a gente à volta, mas não acertam um no outro. Até que tem que mesmo, é tipo um jogo do Chicken, que é, só que em vez de carros é um helicóptero e um tanque. E também não te esqueças de falar na parte em que eles jogam com uma cabra Futebol, morta, não é? Logo no futebol início. com... Aquilo é tipo um polo, não é? Era polo, só Sim, que era com uma cabra uma morta. pele de cabra ou de ovelha. É uma ou cabra, coisa. acho que é uma cabra inteira mesmo. Aquilo parecia-me ser tipo uma coisa revestida com qualquer coisa, não é? Não sei. Não sei. Os ouvintes depois confirmam. Yeah. Exatamente. Eu depois corto isto se vocês estiverem a dizer um ganda disparate. Não. Ok. Isto aparece Então no tens de filme, cortar Daniel. tudo, fica de 5 minutos no início. Que bom. Daniel, vai ver o Rambo 3, por favor. Acho que É um sim. favor que fazes. Olhem, uma vez que o Rambo do 1 ao 3 é aqui uma trilogia, isto é um ciclo, não é? Sim, Qual é sim. que é o... Tudo Sim. anos 80. Tu já anos 80, disseste que o completamente. 1 é o teu preferido, não é? E faz sentido. Eu disse que era o 3. Sim. Para mim, Sim. eu acho Paulo. o primeiro um melhor filme. Acho o primeiro o melhor filme. Mas o 3 é o teu Mas- guilty pleasure, é isso? É, exatamente. Precisamente. E tu Se tivesse que esgalhar o pessegueiro, é com o 3, não é? Exatamente, não tenhas dúvida. Pronto. sentes-te porco e nojento no fim, mas é pá, enquanto dura é uma maravilha. Mas enche-me as medidas. O meu ponto G cinéfilo fica ali a Está latejar. ali a... Que imagem mais linda. O meu preferido agora, como um adulto, e um bocado imaturo, mas ainda assim um adulto, é o primeiro. Mas como puto, não é? Que gosta de porrada, é o segundo. São filmes de campeonatos diferentes. Eu diria que neste momento é 1, 2, 3. A ordem, o top é mesmo 1, 2, 3. É a ordem natural das coisas. E o teu, Daniel? Pois, eu só vi um 1 e o 2 e como pretencioso de merda que sou, gosto é do 1, claro. Até tu não viste o 4, desculpa Não, lá. tu vi, mandaste- não, é verdade, vi o Seu 4. Mas estamos aldrabão a do falar caralho. do 3 Vi ainda. o 4, estamos a vi o falar 4 do sim aldrabão. senhor. Vi o 4 logo na altura que saiu, quando saiu o Como é número que tu 15. saltas? Bem, ok. Não, tá nas bem, salas de tá bem. cinema não, vi depois no Sr. Joaquim, não é? Pronto, vamos terminar isto e agradecer ao Pedro por nos ter feito companhia nesta viagem pela trilogia, não é? Ora essa, Os primeiros ora 3 essa. filmes do Rambo. E has de voltar, se Deus quiser, para acabar esta empreitada, não é? Claro, se tudo correr Ok. bem. Se tudo... Está tudo muito bem ensaiado no guião. Mantenham sintonizados no VHS, não é? Um podcast premiado pelos pods, pelo Festival de Podcasts Português, o primeiro festival de podcasts. Sim, nomeado e Nomeado quiçá e que se premiado. calhar E à vencedor, data... não é? Tendo em conta que é o único bom Exatamente. que está naquela lista. Agora revimos a primeira trilogia, não é? Sim, sim. E havemos de voltar com o Pedro para rever então o Rambo 4
E agora a última entrega, não é, de Stallone já geriátrico. Yeah. Vocês Com foram ao o cinema, Rambo, Último Sangue. portanto querem partilhar opiniões, não é? Verdade, verdade. Queremos muito verdade. partilhar a nossa opinião. E pronto. Tchau.